Bom, estou aqui com mais um vídeo Momento Leitura. Estou aqui com esse lindo chadorzinho, lindo véu que eu ganhei da minha tia Laura. Beijos, tia, se você um dia for assistir este vídeo. E espero que gostem, quem for assistir ou escutar, tá? Que esse texto de hoje, este aqui, tá? Marcuse, Anticapitalismo e Emancipação. Vou lá logo para a página... Vamos lá para a página 11, né? Diz Marcuse, né, em 1977. Os indivíduos introjetam valores e objetivos os quais estão incorporados nas instituições sociais, na divisão social do trabalho, na estrutura de poder estabelecida e assim por diante. E, inversamente, as instituições sociais e políticas refletem as necessidades socializadas dos indivíduos, as quais se tornam, deste modo, suas próprias necessidades. Este é um dos processos mais importantes na sociedade contemporânea. Com efeito, as necessidades que verdadeiramente são oferecidas aos indivíduos pelas instituições e, em muitos casos, impostas aos indivíduos, acabam tornando-se as próprias necessidades e carências dos indivíduos. Esta aceitação das necessidades impostas contribui para uma estrutura de caráter afirmativo. Como seria possível, então, na sociedade industrial avançada, fazer explodir essa estrutura de caráter que apoia os senhores e suas instituições? Como seria possível uma subjetividade rebelde? Marcuse acredita existir a possibilidade objetiva do que Bloch denominou utopia concreta. Utopia, porque essa sociedade não existe em lugar algum concreta, porque é uma possibilidade histórica real. Está na página 148 do livro de Bloch. O problema seria a inexistência de um sujeito histórico eficaz para viabilizar essa utopia que ele vê como possível. Qual é o seu argumento? No capitalismo avançado, com a automação do trabalho, não é mais necessário reprimir os indivíduos para que trabalhem, tal como era preciso numa sociedade de escassez. Essa era a hipótese de Freud, sobre a qual se assentava a ideia de que a civilização exige a repressão das pulsões, exige que o princípio de prazer se subordine ao princípio de realidade. Fazendo uma leitura marxista de Freud, Marcuse cria dois novos conceitos: mais repressão, o controle adicional acima do indispensável à existência da sociedade humana civilizada, requerido pela dominação social, e princípio de desempenho. A forma histórica predominante do princípio de realidade, historicizando o que, segundo Freud, era constituinte da natureza humana, embora em nenhum momento do livro o nome de Marx seja mencionado. 14. A razão para isso deve ser creditada ao macartismo, que durou até o fim da década de 1950. Eros e Civilização foi publicado em 1955. Há uma evidente analogia entre o conceito de mais repressão e o de mais-valia, assim como o conceito de princípios de desempenho está ligado à crítica marxista do capitalismo e do trabalho alienado. Assim sendo, numa sociedade em que o trabalho manual é crescentemente substituído por máquinas, Eros pode libertar-se. A energia pulsional, antes canalizada para o trabalho, pode dirigir-se para outros fins. Entretanto, precisamente porque não há mais base objetiva para a ideologia do trabalho penoso,
E para a repressão das pulsões é que é necessário a repressão das consciências. Mas se as consciências são dominadas, como é possível a emancipação? A ideia básica é que a força libertadora de Eros, que não pode ser totalmente reprimida e que sempre retorna à superfície, faz explodir os quadros da sociedade estabelecida. Habermas, polemizando com Marcuse em relação a esse ponto, diz que ele tem uma confiança milenarista na dinâmica renovadora das pulsões. Nota de rodapé 15. J. Habermas, Pérfilis, Filosófico Político, Madrid, Taurus, 1986, página 292. Chegamos assim ao tema central em Eros e civilização de uma sociedade do tempo livre. Com a automação, o pouco trabalho que restaria seria trabalho não alienado, lúdico. Em outras palavras, deixaria de existir o abismo entre trabalhar e jogar brincar, Spielen, e jogar brincar tem seu fim em si mesmo. Não é um meio eficiente para se atingir um fim diferente do próprio meio. Marcuse inspira-se nessa ideia de Schiller, exposta nas cartas estéticas para a educação da humanidade, com o objetivo de mostrar que, numa sociedade socialista, o trabalho deixaria de ser um meio para valorizar o capital e visaria a realização das potencialidades e a satisfação das carências humanas. Em outras palavras, a abolição do trabalho alienado permitiria investir a libido no trabalho, que se tornaria, assim, trabalho lúdico, e, nas relações sociais, o que transformaria a vida num jogo estético erótico em que os sentidos humanos não seriam moldados pela forma mercadoria. Numa sociedade sem repressão das pulsões, a gratificação erótica seria inerente a toda a vida social e ocorreria a reconciliação entre os seres humanos e a natureza, a qual deixaria de ser mera matéria que o homem pode explorar a seu bel prazer. Donde o interesse de Marcuse pela ecologia. Esta é a tese de Eros e civilização. Entretanto, no prefácio político escrito em 1966 para uma nova edição do livro, reconhece que, na sociedade atual, não se pode chegar a esse mundo reconciliado. Esse prefácio faz parte do período pessimista da obra de Marcuse, que se anunciou em 1964, com o homem unidimensional neste livro, que paradoxalmente encontrou grande repercussão no movimento estudantil nos anos de 1960. Marcuse vê o capitalismo avançado como uma sociedade democrática totalitária, em que todo e qualquer tipo de oposição se encontra integrado. Os outsiders, marginais, minorias, rebeldes, etc., indicariam a existência de uma frágil alternativa, mas também aí não haveria qualquer garantia. Então, aí sobre isso, o homem unidimensional foi avaliado na época de forma muito unilateral, sendo visto como uma ruptura com o marxismo e sem qualquer veleidade política por parte do autor. No seu entender, essa interpretação é interessante, equivocada, o que infelizmente não pode ser demonstrado aqui. 16. Voltamos, porém, ao tema antes mencionado, ao fim do trabalho alienado. Numa entrevista de 1972, diz, num tom mais comedido, em relação à utopia construída em Eros e civilização. Diz assim, enquanto não se puder pensar nas sociedades, não se puder pensar na possibilidade de uma produção totalmente automatizada, permanecerá sempre um grande resto de trabalho que não pode ser transformado em trabalho criativo. Vamos voltar aqui com a trilha sonora de Ariel Leon. Assalamu alaikum.
Vamos voltar aqui com a leiturinha. Herbert Marcuse. Momento leitura. Texto escrito por Isabel Loureiro. Bom, então aqui, na verdade, o que está aqui em jogo é uma concepção totalmente diferente da vida e da sociedade. Uma outra ideia de civilização, distinta da corrente dominante da civilização ocidental, centrada na ideia de progresso como desenvolvimento contínuo e ilimitado das forças produtivas. Então, 17. Marcuse distingue tempo livre e lazer. O primeiro pode ser associado ao ócio criativo dos antigos. O segundo é o lazer administrado do capitalismo avançado. Continuando aqui, então, na página 14. Capitalismo avançado. Certo? É um jogo, tá? É uma concepção totalmente diferente, distinta da corrente dominante da civilização ocidental centrada na ideia de progresso como desenvolvimento contínuo e ilimitado das forças produtivas. Ou, como diz Marcuse no prefácio político de 1966, é necessário uma inversão no mundo do progresso, um novo ponto de partida. 18. Herbert Marcuse, Eros de Civilização. Essa notinha de rodapé 18. Então, que diz assim, um novo ponto de partida, visando desenvolver com um mínimo de precisão o que Marcuse tem em mente quando pensa numa sociedade emancipada. Retomemos uma passagem de uma conversa com Habermas, entre outros. Em julho de 1977, quando, ao referir-se ao movimento estudantil, diz: foi o primeiro movimento que voltou a pensar a Revolução Socialista como uma diferença qualitativa e a construção do socialismo como uma sociedade qualitativamente diferente, longe do fetichismo das forças produtivas. Nos países capitalistas avançados, as forças produtivas se desenvolveram numa expansão mais que suficiente, se é que não se desenvolveram demais, do que se tratava na época da rebelião estudantil e do que continua se tratando, e é de um novo princípio de realidade. Isto não é tematizado por Marx. Aparece como um traço, sobretudo, nos escritos de juventude, mas depois desaparece. Certo? Pausa aqui o vídeo de Ariel Leon com um solo de violão. Então, continuando. Vejamos com mais cuidado 3 ideias desse trecho, tá? Do que se trata na época da rebelião estudantil e do que continua se tratando é de um novo princípio de realidade. Isso não é tematizado por Karl Marx. Aparece como um traço, sobretudo, nos escritos de juventude, mas depois desaparece. Então, isso aí está na página 19, né? De Habermas, página 218 do texto de Isabel Loureiro. Herbert Marcuse, Anticapitalismo e Emancipação. Então, vamos ver 3 ideias deste trecho. A primeira é que a Revolução Socialista, tal como pensada pelos estudantes, tinha por objetivo uma sociedade qualitativamente diferente, distante do fetichismo das forças produtivas. Marcuse questiona aqui a ideia quantitativa de progresso, cujo objetivo é a produtividade vista como algo bom em si mesmo, sem se perguntar para que fim serve o progresso material, econômico,
técnico, científico, etc. Segundo Marcuse, a racionalidade tecnológica tem, no capitalismo, um vínculo indissolúvel com a dominação política, ou, em outros termos, a ciência e a técnica estão inseridos num projeto que serve aos interesses do capital. Eles não são elas, né? A racionalidade tecnológica, né? Elas não são neutras. Então aqui a nota de rodapé 20 diz Herbert Marcuse, né, que essa parte está no seu livro chamado Eros e Civilização. Vejamos com mais cuidado 3 e 10. Então, a primeira já foi.